Jesus, cada um veio aqui, Senhor, cada um de nós veio aqui, Senhor, para Te agradecer, para Te louvar, Senhor. Essas músicas são para Ti, Senhor, o nosso coração, Senhor, queremos entregar a Ti. Viemos aqui, ó Pai, nessa noite, querendo Te ouvir mais, Pai, querendo experimentar mais da Tua presença, Senhor, mais do Teu agir em nós, Senhor, mais da Tua direção para as nossas vidas. Viemos aqui hoje, Senhor, cada um que já anda contigo, já foi batizado, Senhor, veio aqui, ó Deus, para essa ceia, dizer que continua querendo estar comprometido contigo, continua querendo mais de Ti. Queremos novos níveis, Senhor, da Tua presença, novos níveis espirituais, queremos mais do Teu poder, mais da Tua graça. Sabemos, Senhor, que já há uma provisão vinda sobre nós, Senhor, a Tua chuva tem vindo sobre nós, e nós queremos aproveitar, Senhor. Nós queremos, Senhor, que Tu nessa noite prepare ainda mais as nossas vidas, os nossos solos, para que muitos frutos possam vir, Senhor. Oh Pai, queremos tudo que Tu tens sonhado para nós, esperamos a Tua segunda vinda, esperamos a vida eterna, Senhor, mas enquanto isso queremos viver tudo, ó Pai, que Tu tens sonhado para cada um de nós e para a Igreja Batista do Passo da Areia. Então, Senhor, que esse seja um momento de conexão contigo, Pai, e que Tua palavra venha, ó Deus, nos transformar, nos abrir os olhos, nos livrar de todo o atrapalho, nos livrar de todo o impedimento, de toda a distração, de toda a mentira, de todo o engano, e nos encher da Tua verdade, da visão espiritual, do entendimento, de possibilitar-nos, Senhor, acessar ainda mais daquilo que já está disponível para nós, ó Deus. Novos níveis espirituais é o que nós queremos nessa noite. Então oramos, Pai, vem falar conosco, Senhor, que Teu Espírito se mova entre nós, que seja mais um momento de milagre, de experimentarmos da Tua presença, do Teu mover, da Tua gloriosa graça sobre nós, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Amém, meus irmãos? Quando vocês assentarem e abrirem as suas Bíblias, que agora nós vamos então compartilhar algumas coisas bem importantes para nós, que Jesus quer nos falar nessa noite, no livro, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Então nós estamos no Novo Testamento, numa carta chamada Colossenses, e nós vamos começar desde o capítulo 1 a lermos alguns textos. E irmãos, nessa carta, no começo, você vai ler comigo o versículo 3 até o 6, o apóstolo escreveu lá para aqueles cristãos algo que serve para nós hoje. E ele estava escrevendo no começo da carta o seguinte, versículo 3: sempre damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que têm por todos os santos, ou por todos os crentes, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está frutificando e crescendo por todo o mundo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em verdade. Amém, irmãos? Amém? O Evangelho está crescendo em todo o mundo e está crescendo também no meio de vocês, crescendo e frutificando. E ele disse, e eu estou orando a Deus, agradecendo, porque eu tenho ouvido o que tem acontecido no meio de vocês. Amém, irmãos? Sim, amém? E é isso, irmãos, no nosso meio, o Evangelho tem crescido no mundo, e no nosso meio, no Passo da Areia também, nós temos visto ele crescendo e frutificando, e eu tenho ouvido testemunho após testemunho do que Jesus tem feito em nosso meio. Então essa palavra combina muito com a gente, irmãos. Nós temos visto o Evangelho crescer e frutificar em nosso meio, e Paulo estava dizendo, olha, é gratidão no meu coração por isso, eu tenho agradecido, tenho orado com gratidão, porque isso tem acontecido no meio de vocês. Então o Evangelho está frutificando e crescendo entre nós e por todo mundo. Mas aí, na sequência, ele disse que estava fazendo uma outra oração. A primeira era de gratidão pelo mover de Deus no meio deles. E a outra oração, então, era a seguinte, a partir do verso 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês,
Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim, vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Serão completamente fortalecidos com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência, e darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de Deus. Então agora ele disse, por essa razão nós temos orado por vocês, pelo seguinte, para que vocês vivam coisas ainda mais profundas, que vocês cresçam ainda mais em viver o que Jesus tem para vocês. E eu queria que a gente desse uma olhada em alguns detalhes desse último texto que a gente leu. Nós lemos ali que Paulo disse que ele estava orando pelo seguinte crescimento, para que fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. No versículo também disse, toda sabedoria e entendimento espiritual. Então ele disse, eu estou orando para que vocês cresçam no entendimento, na sabedoria espiritual, no conhecimento da vontade de Deus. E depois ele falou também para viverem de uma forma que em tudo agrada a Deus. Ele disse, agradando-lhe em tudo, foi o que ele escreveu. Então ele disse que a oração dele estava vindo nessa direção, para que a gente crescesse em conhecimento do que Deus tem vontade de fazer, na sabedoria espiritual, e também que a gente vivesse de tal forma que a gente agrade a Deus cada vez mais, que cada vez o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente vive, agrade a Deus. Então ele estava dizendo, eu estou escrevendo essa carta para ajudar vocês nisso. Nós temos orado e eu quero dar algumas direções para vocês nesse sentido. E no mesmo texto que a gente leu, ele falou algumas coisas sobre o resultado. Então ele disse que estava orando para que a gente crescesse em conhecimento e também que as nossas atitudes acompanhassem esse conhecimento de Deus, da vontade de Deus. E ele disse que os resultados seriam, que a vontade é que os resultados acontecessem da seguinte forma: frutificarão em toda boa obra, crescerão no conhecimento de Deus, ele repete, serão fortalecidos com o seu glorioso poder, terão grande perseverança, paciência e alegria, e agradecerão a Deus pela salvação, pela certeza da vida eterna. Amém, irmãos? Manifestação da glória, do poder, do glorioso poder de Deus, certeza da salvação, e essa certeza motivando o nosso coração a cada dia, frutificando, ele disse, em tudo o que fizerem, vendo bons resultados em tudo o que fizerem. E meus irmãos, eu tenho certeza que essa é a vontade de Jesus para essa igreja aqui também. Essa é a vontade de Deus para nós, e Ele está dizendo, olha, eu quero que vocês vivam isso, e eu quero que vocês ouçam algo hoje, guardem algo que vai ajudar vocês nisso. Então Jesus, Ele está nos convidando para nós crescermos e frutificarmos ainda mais, crescer e frutificar ainda mais. Porém, irmãos, uma coisa que é importante sobre o texto, é que no capítulo 2, Paulo chama a atenção de algo, antes de continuar nas instruções dele. No capítulo 2, ele fala sobre um problema, uma má influência que estava acontecendo lá no meio daqueles crentes. E ele fala ali no versículo 18 o seguinte: não permitam que ninguém que tenha prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Ele está dizendo, cuidado para que isso não impeça vocês. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões, e a mente carnal dela a torna orgulhosa. Não, olha só esse detalhe importante, não está unida à cabeça. E a gente sabe que Paulo se referia à cabeça, Jesus como o cabeça, e nós o corpo, nós que somos a igreja de Cristo, somos o corpo formado de muitos membros, e Jesus é o cabeça. Então ele está dizendo que esse camarada, ou esses líderes, que estavam influenciando mal os crentes lá, eles tinham algumas características que podiam ser notadas, e uma delas estavam desligados de Jesus. E então ele diz, não está unido à cabeça, por meio da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, se desenvolve com o crescimento dado por Deus. Na outra versão diz o crescimento que vem de Deus. Então ele estava dizendo o seguinte, que se
nós estivéssemos ligados com a cabeça, nós experimentaríamos um crescimento que vem de Deus. Tá, Eduardo, mas então isso quer dizer que tem um crescimento que a gente pode experimentar, que não é o crescimento que vem de Deus. É isso mesmo que Paulo estava dizendo. Ele estava dizendo que nós precisamos ter cuidado para vivermos o crescimento que vem de Deus e não um outro tipo de crescimento. Não um outro tipo de crescimento. Então há crescimentos, irmãos, e eu acho que essa é a chave aqui desse versículo. Há crescimentos que não vêm de Jesus. Eles roubam o tempo do crescimento verdadeiro. E ele estava avisando os cristãos lá sobre isso. Cuidado que essas pessoas não atrapalhem vocês, estão desligados do cabeça e experimentam outros crescimentos que não é um crescimento que vem de Deus e estão tentando influenciar vocês a gastarem o tempo com isso. Cuidado. Então nós precisamos, irmãos, essa é uma grande dica introdutória para nós sobre o crescimento que vem de Deus, o crescimento que Paulo desejava, orava para que eles vivessem. Precisamos nos livrar dos crescimentos que são falsos, que ocupam o nosso tempo, o tempo que devia ser gasto para crescer com aquilo que é de Deus. E, então, olhando para esses versículos, e também olhando para o versículo 23, que a gente não leu, eu trouxe uma lista de coisas que são características do falso crescimento. Primeira, eu já tinha mencionado, desconexão de Jesus, desconectado da cabeça, ele falou. Ele que não tem conexão com a cabeça, ele não vive o crescimento de Deus. Depois, uma outra coisa que o texto falou é orgulho e falsa humildade. Orgulho e falsa humildade. E, meus irmãos, como assim falsa humildade? É porque o sujeito, ele prega que é humilde. Irmãos, isso é um absurdo, vamos dizer, a lógica diz que se você fizer promoção da tua humildade, tu já perdeu a humildade, né? Tu já tentando te exaltar com isso. E a gente precisa ter esse cuidado, irmãos. A gente sempre pensa que são outros, está falando de outros. Mas e nós? Será que às vezes a gente não está muito orgulhoso e vivendo independente de Jesus? E será que em alguns momentos a gente não está se enganando, dizendo para nós mesmos que nós somos humildes? Eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa assim, eu sou a vítima, Será que a gente não está vivendo às vezes uma falsa humildade? No fim das contas a gente está com a razão e os outros estão errados. Então ele está te chamando a atenção, olha, isso aí faz com que você se desconecte da cabeça e viva um crescimento falso, né? Outra coisa que ele falou é a aparência de sabedoria, no versículo 23. Ele disse aparência de sabedoria e pretensa religiosidade, ou seja, uma proposta de conexão com Deus. Então a gente vê muitos líderes que parecem sábios, ele diz que é a aparência de sabedoria, parecem muito sábios, parece que tem muita certeza, muita convicção, e eles apresentam uma forma de se ligar com Jesus, eles apresentam uma religião para ti, um caminho até Deus, e ele disse, mas é uma proposta só de religião, uma proposta só de ligação com Jesus. É falso. Parece sabedoria e não é, parece que é ligação com Jesus e não é. E a gente precisa ter cuidado, irmãos. E estão se multiplicando na internet pregadores, como diz o outro, de todos os sabores. Se tu quiser acreditar em qualquer besteira, você vai encontrar um pregador que prega o que você quer ouvir na internet. Então a gente tem que ter cuidado. Parece que tem sabedoria e não tem. Parece que não. E, irmãos, uma outra sutileza disso é que nós precisamos ter cuidado com aquilo que parece crescimento e não é. E, por exemplo, irmãos, eu, quando cheguei até aqui, na igreja, eu era um cara que eu ouvia de muitas pessoas muitas coisas boas, como se eu estivesse crescendo em várias áreas. Eu estava prestes a me formar na faculdade, a faculdade mais difícil lá da universidade, faculdade de física, e as pessoas dizendo, mas tá crescendo muito. As pessoas diziam, tu é uma pessoa muito ética, mas tu isso e tu é aquilo, e não sei o que mais. Então eu podia estar convencido de, eu estou crescendo muito. Mas eu sabia que internamente eu estava destruído. Estava pensando que a vida não tinha sentido, que não valia a pena viver mais. Estava destruído. Então, por fora, parecia que tinha algum crescimento, mas era um crescimento que não serve para nada. De fato, tinha um crescimento, e que todo mundo aplaudia. Parabéns, tu está crescendo muito, está crescendo em todas as áreas, intelectual, aqui, ética, moral, não sei o quê. Mas era um crescimento que não vinha de Deus. Não vinha de Deus, porque eu não tinha conexão com a cabeça. Eu era um simpatizante de alguma coisa de religião, de Jesus e tal, mas eu não tinha contato com Jesus, não tinha contato. E, meus irmãos, ainda hoje,
Eduardo, agora que tu tem contato com Jesus, tu experimenta crescimento falso? Sim. Tem vezes, irmãos, que eu estou lá inventando coisas para organizar a igreja, lá, inventando planilha, inventando não sei o quê, e o Espírito Santo vem dizer assim, está perdendo teu tempo com esse negócio aí. Mas é um crescimento, olha só, as coisas vão funcionar melhor. Tal. É um crescimento que não vem de mim. Não pedi para fazer isso aí. Não pedi. A gente precisa ter cuidado, irmãos, com o crescimento falso. A gente se ocupa com coisas que não são de Deus. Deus não pediu para a gente fazer. E há um risco, irmãos, por exemplo, de nós tentarmos fazer uma igreja aqui que tem um crescimento que é só aparência de sabedoria. Um crescimento que não vai ajudar a gente por muito tempo. É só superficial, é passageiro. Então a gente pode trabalhar e, irmãos, se a gente falar bem sinceramente aqui, a gente pode chamar profissionais para fazer uma música absurda aqui, nossos músicos já são muito bons aqui, né? Mas a gente pode chamar profissionais aqui para profissionalizar mais ainda, a gente pode chamar profissionais aqui para, sei lá, para fazer uma decoração, para botar um telão de LED, para fazer sei lá o quê, a gente pode gastar todo o nosso tempo numa logística feita no braço, para a gente ter uma igreja que atrai muita gente. Sabe o que vai acontecer? Vai atrair gente, vai atrair um monte de gente, vai ter uma aparência de sabedoria, de uma coisa muito maravilhosa, mas irmãos, a aparência não serve para muita coisa. A gente precisa viver aqui o crescimento qual? Que vem de Deus, o crescimento que vem de Deus, o crescimento que é espiritual. Nós não queremos fazer uma coisa no braço, que qualquer pessoa por aí faz num show. A gente quer que o sobrenatural venha sobre nós, a gente quer viver coisas que alguém que organiza um show não consegue viver. Nós queremos o crescimento de Deus, meus irmãos. E nós precisamos ter cuidado então com o engano, com se ocupar com coisas que não são o crescimento de Deus. Isso como igreja coletivamente e também individualmente. Então essa é a direção de Paulo para aqueles cristãos. Cuidado com o crescimento falso. Né? Ele tem uma boa aparência, ele atrai pessoas, mas ele não é o sobrenatural que Deus queria que vocês vivessem. Então Jesus está convidando-nos para vivermos o crescimento que vem dele. E aí, se eu voltar lá para o versículo que a gente já tinha lido de Colossenses 1, 9 em diante, vou pedir para o pessoal voltar ali no slide, a gente tinha lido lá que os resultados quais eram do crescimento que vem de Deus. Nós iríamos frutificar em toda a boa obra, os frutos de Deus viriam sobre nós, nós cresceríamos no conhecimento de Deus, mas também seríamos fortalecidos com o seu glorioso poder, e viria sobre nós perseverança, paciência, alegria. Na outra versão diz paciência com alegria, ou seja, passaremos pelos problemas com a paz que excede todo o entendimento e viveremos naquela constante esperança de que logo Jesus vem e nós vamos para a vida eterna. Irmãos, nós queremos crescer nisso, no glorioso poder de Deus, queremos o crescimento que vem de Deus para nós. Sim ou não, irmãos? Amém? Então agora, eu queria que você prestasse muita atenção nas lições que a gente pode aprender com o que Paulo fala na sequência, a seguir, para eles e para nós. Primeira verdade, o crescimento que vem de Deus acontece na dependência de Jesus. Aquela coisa da conexão com a cabeça. A conexão com Jesus, cabeça, é a base do crescimento verdadeiro. Paulo diz o seguinte, no capítulo 2 ainda, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, eu estou presente em espírito e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ele disse de novo um elogio, que bom a fé de vocês está firme. Mas agora ele dá um conselho muito importante, guarda isso contigo. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Ele disse, irmãos, o seguinte, da mesma forma que vocês receberam a Jesus Cristo, como que a gente recebeu a Jesus Cristo? Aqueles que são convertidos e conhecem a Bíblia verdadeiramente, sabem que não foram salvos, ou não se tornaram filhos de Deus, não receberam a vida eterna porque mereceram, porque fizeram boas coisas, mas receberam por graça, porque somos pecadores.
Não foi por justiça, mas foi por misericórdia que Jesus nos acolheu como filhos. E nós recebemos a salvação gratuitamente pela misericórdia de Deus. E isso era muito claro para eles e para nós também. E ele está dizendo assim, bom, então se vocês entenderam que vocês não podiam comprar com as obras de vocês a salvação, que dependia tudo de Jesus, eu quero dizer para vocês que vocês tinham que continuar vivendo assim. Da mesma forma que vocês receberam a Jesus, continuem vivendo nele. E ele continua, enraizados e edificados nele. Ele é a base para vocês não só terem a vida eterna, para vocês viverem aqui. Ele é a base. Vocês precisam viver apoiados nele, dependendo dele. Ele é o sustento de vocês. Então, irmãos, essa é a primeira dica, a primeira direção que Paulo está dando. Nós precisamos depender de Jesus. Aquilo que a gente tem falado tantas vezes aqui, meus irmãos. E eu quero encorajar vocês a levarem isso no coração. Eu tenho conversado com diferentes pessoas aqui na igreja. Eu tenho encorajado a dependerem de Jesus, a orarem todos os dias, a manterem constância de conversa com Jesus todos os dias, e não falha uma vez que a pessoa decide fazer isso e não volta dizendo, pastor, veio um milagre sobre a minha vida, veio um milagre sobre as minhas finanças, veio um milagre sobre a minha família, veio um milagre sobre o meu emprego, veio um milagre, veio o sobrenatural de Deus. Irmãos, nós precisamos entender, eu não posso nada, Jesus é que pode, e eu preciso viver então nessa dependência do Senhor. E eu fiquei imaginando que é como se você andasse de mãos dadas com Jesus. E hoje, especialmente de manhã, eu falei isso para Jesus, Jesus, eu queria que tu subisse comigo e ficasse de mãos dadas comigo lá durante essa pregação, para que seja tu e não eu, para que seja, e daqui a pouco vem um sentimento assim, mas eu já sou um adulto, eu vou ficar ali de mãos dadas como um filho que precisa de um pai. É isso mesmo, nós precisamos dele, porque nós temos natureza pecadora, nós temos uma natureza que é rápida para fazer besteira, para investir num crescimento que não presta para nada. Nós precisamos que Ele nos dê graça, que Ele nos ajude com os pensamentos, com as atitudes, com as decisões, na dependência de Jesus, como filhos que dependem de um pai. É assim que a gente vai experimentar o crescimento que vem de Deus, a satisfação verdadeira, a vida verdadeira que Ele ofereceu tantas vezes. Irmãos, então não é só para a salvação que você precisa de Jesus, é para todos os dias, é para cada decisão, você precisa depender dele, manter o contato com a cabeça. Imagina se uma parte do corpo decide se desligar do sistema nervoso, se desligar do cérebro, se desligar da cabeça, não tem futuro mesmo, não vai longe, não vai durar alguns segundos. Então, irmãos, as melhorias, elas acontecem somente pelo crescimento no relacionamento com Jesus. Sabe o que é uma coisa impressionante, que eu fiquei estudando essa carta de Colossenses essa semana? É o número de vezes que Paulo fala sobre oração nessa carta. Então ele começou, como a gente viu, dizendo, olha, eu tenho orado agradecendo. Depois ele disse, nós temos orado para que vocês continuem crescendo e frutificando. E a carta continua com vários textos, e eu queria trazer alguns para vocês. No capítulo 3, versículo 17, o texto é o seguinte, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Tudo o que fizerem, façam em oração, agradecendo a Deus. Em tudo que fizerem, seja em pensamento ou em ação, façam agradecendo a Deus. Mas lá para o fim, no capítulo 4, o texto diz assim, versículo 2, dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa proclamá-lo, como me cumpre fazê-lo. E agora nesse texto Paulo está dizendo assim, orem o tempo inteiro, vigiem, mas orem por nós também, ele pedindo oração, pedindo que eles orassem por ele. Mais em diante, no capítulo 4, no versículo 12, Paulo diz o seguinte, que havia lá um irmão chamado Epáfras, ele disse, ele batalha em oração por vocês, batalha em oração por vocês. Então, meus irmãos, o importante nessa vida de oração é que você vai então viver, se você tiver vida de oração, você vai conseguir viver o crescimento que vem de Deus,
E você vai servir aqui na igreja de Cristo, de fato sendo um promotor, um cooperador para o crescimento que vem de Deus. Entenderam isso, irmãos? Amém? E nós estamos nos preparando para grandes coisas que o Senhor tem para nós, e não adianta a gente investir num crescimento que não vem de Deus. Isso não vai nos levar para o plano que Jesus tem para nós. Então eu quero te convidar a você ser uma pessoa de oração, você ser alguém que investe na dependência de Jesus, porque você não vai só experimentar o crescimento que vem de Deus, mas você vai poder ajudar essa igreja aqui, que tem muita vontade de experimentar o crescimento que vem de Deus, não os outros, o crescimento que vem de Deus. Sim, meus irmãos, amém? Vamos ver isso? Sim, amém? É isso, meus irmãos, é isso. Nós precisamos viver o que vem de Deus, não qualquer crescimento. Outra clareza que Paulo dá nessa carta é de que o crescimento que vem de Deus, ele acontece se nós deixarmos a nova natureza crescer em nós. E ele dedica ali um tempo para falar que nós tínhamos só uma natureza, que era a natureza pecadora, que ele chama de velho homem. E agora nós temos duas. Nós temos essa antiga natureza ainda convivendo com a gente, mas nós temos uma nova agora, e ele está dizendo, vocês precisam então se despir, fazer morrer essa velha natureza, e deixar que essa nova tome conta cada vez mais, e abre espaço para que você então possa viver mais e mais do crescimento que vem de Deus. No capítulo 13, então, versículo 9, ele vai dizer, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E, irmãos, é basicamente isso, você deixar que essa nova natureza, que ele disse está sendo renovada, está avançando, que ela ganhe espaço, E o velho, as velhas coisas, as velhas manias, as velhas culturas, as velhas tradições que a gente vivia antes, a gente vá deixando Jesus vencer, matar e aniquilar para que a gente possa viver o novo. Então o conhecimento, irmãos, é uma chave para a maturidade e o crescimento espiritual. É o primeiro passo para você deixar a velha natureza morrer, é você conhecer as coisas de Deus, você entender o que é de Deus e o que não é, aumentar essa capacidade de discernir, de separar as duas coisas. Como a gente falou, tem o crescimento que não vem de Deus e o que é, e separar essas duas coisas muitas vezes não é tão fácil, porque o crescimento errado, ele é aparentemente bom, ele é enganoso, e a gente precisa então do discernimento que vem do alto. E lá em Hebreus 5, Paulo estava falando de dois tipos de espiritualidade, uma que é imatura e uma que é amadurecida. Ele fala de criança e de pessoas maduras. E lá em Hebreus 5, no verso 13, ele diz o seguinte, quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, olha só, exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então ele disse qual é a definição de crente maduro, de crente espiritualmente evoluído para Paulo? Ele tem uma alta capacidade de separar o mal do bem. Tem alta capacidade. E como que ele adquiriu isso? Pelo exercício constante. Que exercício? Corrida na praça? Não, exercício espiritual, busca constante, da proximidade com as Escrituras, da proximidade com Jesus. Ele começa a ser um expert em discernir o que é crescimento falso e o que é crescimento de Deus de verdade. Então, irmãos, o conhecimento vai nos levar até lá e a gente precisa buscar. E é isso que a gente está vivendo hoje, de certa forma, aqui, ouvindo essa palavra. E eu quero que você agora preste atenção em algumas coisas que Paulo fez questão de trazer na conversa dele, no capítulo 3, ele fez algumas listas, ele fez uma lista das coisas velhas que precisam ser vencidas e das coisas novas que precisam ser vividas, que são até meio óbvias, assim, mas o que acontece, às vezes a gente é muito rápido para dizer, essas coisas que eu não faço, essas coisas que tudo eu faço, né? A gente precisa analisar mais a fundo, será que eu não estou caindo em nenhuma dessas? Será que... Então, Jesus está nos convidando hoje, que é um dia de ceia, que Paulo recomendou que a gente examinasse a si mesmo antes de participar da ceia. Ele está nos chamando para a gente se perguntar sobre o que será que a gente precisa parar de fazer e o que será que a gente precisa fazer que não estamos fazendo ainda.
E as listas ali são, no capítulo 3, as seguintes, do 5 até o 9. Imoralidade sexual, impureza, desejos maus, ganância, que é idolatria, ganância por dinheiro, que é idolatria, viver muito pelo dinheiro, ira, indignação, maldade, maledicência, que é falar mal, linguagem indecente, mentira. Essa é uma das listas. A mentira é naquele texto que a gente já tinha lido, que Paulo mencionou. Então, irmãos, a gente precisa se perguntar, o que será dessas coisas que eu preciso parar de fazer, que eu preciso crescer? Será que eu ainda não tenho raiva demais? Será que eu ainda não tenho pensamentos sexualmente imorais? Talvez eu não consulte pornografia, nem na internet, nem em lugar nenhum, não pratique adultério ou coisa parecida, mas será que meus pensamentos não saem do prumo? Então a gente precisa se perguntar, irmãos, o que será que eu preciso melhorar, parar de fazer nessas questões de pensamento e de ação? Agora, uma outra coisa que a gente precisa se perguntar é, que coisas que eu deveria estar fazendo e eu não estou fazendo? Que áreas que Jesus tem para mim como alvos que eu ainda não estou nada bem? E Paulo então faz outra lista, no versículo 12 ao 13, dizendo o seguinte: como povo escolhido de Deus, santo e amado, ele está dizendo, já que vocês são escolhidos, separados para viver tudo isso, quero encorajar vocês a viverem algumas coisas. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, que é ser manso, paciência, suportar uns aos outros, perdoar como Jesus nos perdoa. Tudo isso está naquela lista que Paulo apresentou. Meus irmãos, nós precisamos nos perguntar, quais desses aqui eu preciso melhorar? Talvez todos, talvez alguns. É o tempo da gente orar sobre isso, é o tempo da gente pedir, Jesus, me ajuda, eu quero a partir desse domingo de ceia em que eu renovo a minha fé, a viver algo diferente nessa área, preciso da tua ajuda, quero viver o novo, quero viver o crescimento que vem de Deus. E aí no versículo 14, que é o seguinte, ele vai dizer, sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito, a paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então ele está dizendo, quando tu for tomar uma decisão sobre pessoas, decida pela paz, porque ele chamou vocês para viverem em paz uns com os outros, como um só corpo que serve a Cristo. E fazendo um parênteses aqui, esse texto é muito mal usado, meus irmãos, muitas vezes, que as pessoas usam essa coisa da paz no coração, para algumas decisões, tipo assim, para onde que eu devo me mudar, para a cidade A ou para a cidade B? Deus me deu paz no coração, eu fiquei em paz quando eu decidi pela B, então eu acho que é a B, porque Deus deu paz, então é para lá. Irmãos, esse versículo nunca disse isso, não tem nenhum versículo na Bíblia que diz isso, que quando tem paz no coração é de Deus. Esse texto está dizendo que você precisa decidir as coisas pela paz com o teu próximo, pela paz com o teu irmão na fé. Ele está falando principalmente da paz com os nossos irmãos na fé. Então, irmãos, esse é uma outra direção da lista de Paulo, que você viva em paz, que você tome as decisões por ter paz com as pessoas. Terceira verdade que eu queria que você guardasse hoje sobre o crescimento que vem de Deus. Sobre o crescimento que vem de Deus. O crescimento que vem de Deus, ele acontece ao colocarmos Jesus como o assunto principal da nossa vida. Como assunto principal. E sabe, irmãos, que tem uma cultura estabelecida, e a gente sabe quem estabeleceu, o inimigo de Deus estabeleceu, que é a seguinte: se tu disser, eu sou cristão, sou da igreja batista, sou seguidor de Cristo, sou cristão, e aí a pessoa vai dizer assim, mas não é fanático, né? Não é fanático, né? Então, mas o que é fanático? Fanático que fica falando só sobre Jesus, quando está em roda de conversa, fala sobre Jesus, quando está em casa, fala sobre Jesus, está sempre falando sobre Jesus, parece que o assunto principal é Jesus. E daí a pessoa que está com essa alta crítica,
ela é a pessoa que não para de falar de futebol, ele dorme falando de futebol, ele almoça falando de futebol, ele sabe todos os placares de futebol, ou então, ele só fala de carro, ele só gasta dinheiro com carro, ele só sabe fazer carro, é carro, é carro, é carro, daí não é fanatismo. Se for qualquer coisa e não for Jesus, é tranquilo, é normal. Agora, se você tiver o seu assunto principal Jesus, é porque é fanático. Irmãos, ele não está nos chamando para viver fanatismo, mas está nos chamando para viver Jesus como o meu assunto principal. É isso. Isso é ser cristão. É você viver uma vida focada no crescimento que vem de Deus. As outras coisas não me interessam. Me interessa o crescimento que vem de Deus. Então você ser um promotor desse assunto é o que Paulo vai recomendar no próximo texto. Porque ele diz assim, ó, no versículo 16, que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. E aí vem um versículo que a gente já leu. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. De fato é uma vida toda dedicada a Jesus, e ele disse que habite ricamente a palavra de Deus em vocês, e que vocês ensinem uns aos outros, que vocês cantem, que vocês falem de Jesus o tempo inteiro. Quando senta na pizzaria, fala sobre Jesus. Quando senta no trabalho, fala sobre Jesus. Quando senta em qualquer lugar, fala sobre Jesus. Irmãos, é isso que vai nos trazer o crescimento. Nós temos Jesus como o nosso principal assunto. Principal. A gente pode falar sobre outras coisas, mas o principal é Jesus. O principal é Jesus. Isso vai nos levar a viver o crescimento que vem de Deus. E por fim, irmãos, quarta verdade que Paulo nos ensina aqui: o crescimento que vem de Deus acontece ao avançarmos em um estilo de vida de gratidão. Outra coisa que impressiona, lendo essa carta aos Colossenses, é a quantidade de vezes que Paulo fala sobre gratidão. Principalmente recomendando que os crentes que ele queria ver crescerem e frutificarem, fossem agradecidos. E eu quero ler alguns textos com vocês. Voltando para o capítulo 1. Vocês lembram que Paulo falou? Que eles estavam agradecendo em oração pelas vidas dos colossenses, né? Então sempre damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Capítulo 1 ainda, versículo 11. Serão completamente fortalecidos com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência, e darão graças ao Pai com alegria. Ele está falando sobre o resultado do crescimento que vem de Deus. Darão graças, serão agradecidos ao Pai com alegria, principalmente por causa da salvação, da vida eterna. Capítulo 2, versículos 5 até o 7, transbordando de gratidão. Acho que esse aqui é o versículo 7. Transbordando de gratidão. De novo, característica, transbordar de gratidão. Outro texto, capítulo 3, versículo 15. E sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Paulo estava repetindo toda hora, porque faz parte, irmãos. Nós temos uma certa dificuldade de agradecer. A gente tem uma facilidade de focar no que não está bom. E está falando aqui o cara que é um dos especialistas em fazer isso, entendeu? A gente chegou no lugar, percebe o que não está funcionando. O que está bom, ele não consegue perceber muito, nem falar muito sobre isso. Mas o que está ruim, ele percebe e fala, né? Irmãos, a gente precisa quebrar isso em nós. Nós precisamos ser pessoas mais agradecidas, que focam mais no que Jesus já nos deu, que focam mais no que as pessoas estão fazendo bem. E fale sobre isso, seja agradecido, não só interiormente, mas fale a Deus, fale às pessoas o quanto você é grato, quando você tem coisas para agradecer. Esse é o caminho para você experimentar mais de Deus. Capítulo 3 ainda ele disse: com gratidão no coração, dando graças a Deus Pai por meio dele. Capítulo 4, dediquem-se à oração, vigiando por meio dela, com ações de graças, com ações de agradecimento. Orem sempre agradecendo. Não só agradecendo, mas sempre tenha gratidão no meio das suas orações. Agradecer a Deus, irmãos, e as pessoas, é um dos fundamentos para o crescimento espiritual. E como é interessante tu olhar para um texto muito conhecido, que diz: não se embriaguem com vinho, no qual há libertinagem, ou a dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito. E depois, o que vem depois? É legal que a gente se lembra só do 18, né? Mas o que vem depois? No 19, falando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre
sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenderam, irmãos? Para nós deixarmos encher-nos do Espírito Santo, nós precisaremos ter um estilo de vida que nos leve a agradecer de vez em quando? Não, sempre. Um estilo de vida de gratidão a Deus e às pessoas, um coração grato. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, o texto diz assim, versículo 16: alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então não era só de vez em quando, era em toda situação, agradeçam a Deus. E sabe qual é o versículo seguinte? Não apaguem o Espírito. Irmão, se nós deixarmos de agradecer, nós vamos nos desligar do Espírito Santo. Se nós tivermos um estilo de vida que agradece sempre, em toda circunstância, focado no que está bom, focado no que Jesus tem dado, gratidão no coração por a Deus e as pessoas, o Espírito Santo vai começar a ter espaço na nossa vida. Vai vir sobre nós o poder de Deus, vai vir sobre nós o crescimento que vem de Deus, meus irmãos, amém? É isso, nós precisamos de gratidão para podermos acessar o Espírito Santo. E quero terminar com dois versículos, o versículo 17 do capítulo 3, que eu quero ler de novo, que diz: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Tudo o que fizerem, em pensamento ou em ação, façam para Jesus, dando graças, agradecendo sempre a Deus. E para terminar, irmãos, voltar no capítulo 2, versículo 19, que fala: a cabeça, por meio da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, se desenvolve com o crescimento dado por Deus, ou com o crescimento que vem de Deus. Irmãos, eu tenho certeza que grandes coisas Deus tem planejado para nós, mas nós vamos acessar, se nós estivermos como igreja, buscando o crescimento que vem de Deus e nos desligando de gastar nossa energia, nosso trabalho com um crescimento que é superficial, que é passageiro, que é falso, parece maravilhoso, mas não é um crescimento sobrenatural que vem de Deus. Não pode nos levar no nível infinito que Deus tem para nós. Se você se perguntar: Jesus, que planos tu tem para mim e para a igreja do Passo da Areia? A resposta dele vai ser: infinito, ilimitado. Quanto mais vocês buscarem o meu crescimento, mais tem para vocês. Não tem limite, não para mais, não vai terminar. Então nós precisamos, irmãos, entender que o nosso tempo, nossa energia, nossa mente precisa se voltar para esse crescimento que é infinito, não para crescimentos que são passageiros e muito limitados. Então eu te encorajo a você crescer no conhecimento, crescer na ligação com o cabeça primeiro, na dependência de Jesus, oração diária, jejum, leitura bíblica, contato sério com Jesus todos os dias. Que você cresça também na coisa de lembrar do que precisa parar de fazer e do que precisa começar a fazer, deixar o velho homem morrer e o novo homem tomar conta cada vez mais, buscar. Talvez hoje seja um dia que você vai dar mais um passo nessa direção, de orar e pedir transformação em alguma área. Que você também cresça no conhecimento da palavra de Deus, para conseguir discernir qual é o trabalho que não está sendo útil e qual que é o que vai trazer o crescimento de Deus. Que você também lembre que Jesus precisa ter o assunto principal, a coisa que mais te emociona, a coisa que você mais fala, porque, irmãos, quanto mais a gente trocar ideias sobre Jesus, a gente se aconselhar na palavra de Deus, mais a gente vai crescer na direção do Senhor. E por fim, você lembrar de ser grato, de agradecer ao Senhor. Seja grato, seja grato, seja grato. Você tem muita coisa para agradecer. A salvação, a certeza de que você vai para a vida eterna, já é um motivo para agradecer todos os dias, meus irmãos, todos os dias. E essa é uma característica, irmãos, de quem está andando no Espírito. Sempre agradecer pela salvação, sempre lembrar com gratidão da vida eterna que te aguarda. E você tem muito mais coisas para agradecer, então desenvolva um estilo de vida de gratidão. Gratidão não só a Deus, mas às pessoas também. Seja mais grato, encoraje mais, e isso vai te levar a experimentar mais do Espírito Santo de Deus na tua
tua vida. E nós vamos, como igreja do Passo da Areia, crescer o verdadeiro crescimento que vem de Deus, que vem de Jesus e nenhum outro. Amém, meus irmãos? Sim? Estamos juntos nisso? Vamos? Crescimento que vem de Deus, tem muita coisa para nós, tem um infinito para nós. Nós precisamos então dirigir nosso tempo, nossa energia para aquilo que de fato vai trazer o crescimento do Senhor. Então eu te convido a ficar em pé agora e nós oramos um pouco sobre isso. De nós já nos prepararmos para a ceia do Senhor, queria que você tivesse um tempo aí, você e Deus, orando a Jesus sobre algo que Ele tenha falado no teu coração nessa noite. Fala com o Senhor agora sobre o crescimento que vem de Deus. Fala com Ele, se Ele te falou alguma coisa sobre desafio para ti, sobre passo que você deve dar, coisa que você deve talvez parar de fazer, que o Senhor fale no teu coração agora, e você possa fazer uma boa autoavaliação com a ajuda do Espírito Santo. Jesus, primeiramente, Senhor, nós queremos que Tu receba a nossa gratidão, Pai. Nós viemos aqui hoje Te agradecer, Senhor. Te agradecer, Pai, porque Tu nos aceitou, os Teus filhos. Tu nos aceitou, Senhor. Tu nos fez, Senhor, algo que ninguém faria por nós, Pai. Um sacrifício incomparável, o maior sacrifício de todos, por amor a nós, Senhor. Nós queremos Te agradecer nessa noite, Senhor, porque a Tua morte e ressurreição nos abriram portas, Pai, inimagináveis, para vivermos o sobrenatural e para podermos, Senhor, ter a vida eterna, ó Pai, que só Tu poderia nos dar, Senhor. Oh, Senhor, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, Senhor. Somos merecedores, mas Tu veio com a Tua graça nos encontrar e nos salvar, Senhor. Oh, Pai, recebe a nossa gratidão, porque não só a vida eterna Tu nos deu, mas Tu tem, oh Deus, Te importado com cada dia das nossas vidas, Senhor. Tem nos visitado, Senhor, sempre com expectativa, com as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, com novos planos, com novos sonhos, com novos convites para cada um de nós, Senhor. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, pela Tua disposição em estar com a gente, pelo Teu amor de Pai por cada um de nós. Nós queremos Te agradecer, Senhor, nessa noite, Pai. Nós queremos também, Pai, Te pedir perdão, porque muitas vezes nós acabamos, Senhor, nos enrolando com orgulho, acabamos, Senhor, nos tornando, Senhor, autossuficientes, e acabamos, Senhor, vivendo longe de Ti, Senhor. Acabamos buscando, Senhor, a aparência, acabamos buscando o engano do crescimento que não vem de Ti, Senhor, que é tão passageiro, que acaba nos levando, Senhor, a arrependimento, a consequências que não são boas. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, pelo nosso orgulho que muitos dias bate e nos leva a uma vida que não vale a pena ser vivida. Nós oramos, Senhor, nessa noite, decidindo viver mais perto de Ti, Senhor.
viver, Senhor, o crescimento que Tu está nos propondo, o crescimento que vem do Teu trono, Senhor, a chuva que se transforma num rio e que vem sobre nós de uma maneira inexplicável e que nos leva, Senhor, a experimentarmos o infinito, Senhor, o ilimitado sonho que Tu tem para nós, Senhor. Oh, Jesus, estamos aqui com grande expectativa do que o crescimento que vem de Ti pode nos dar, Senhor, e nós queremos viver, estamos aqui dizendo que pagaremos o preço de estarmos, Senhor, Te buscando mais do que temos feito, Senhor. Nos ajuda também, Senhor, para que a mente seja transformada, para que as nossas atitudes também sejam transformadas pela Tua graça, pelo Teu poder e pela Tua presença, Pai. Oh Deus, nos determinamos aqui a Te buscarmos mais do que temos feito, nos determinamos aqui hoje, Senhor, a sermos mais agradecidos, a pensarmos mais em Ti, a de fato fazermos com que tudo na nossa vida convirja para Ti, Senhor, nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes sejam focadas no Teu reino, Senhor. Oh Pai, nos ajuda a estarmos guardando essa palavra com a gente, para que possamos viver mais do que Tu tem para nós. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado, pelo mover Teu em nossas vidas, pelo Teu mover aqui no Passo da Areia. Obrigado, Senhor, pelos milagres. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelas transformações de vida. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito. E nós oramos, Senhor, dizendo: queremos tudo que Tu tem para nós, queremos continuar crescendo como Tu nos convidou hoje, Senhor. Toma conta de nossas vidas e nos ajuda a vivermos o verdadeiro crescimento. Oh Pai, recebe a nossa gratidão e que Tu possa, Senhor, nos usar poderosamente naquilo que tem planejado para as nossas vidas. Oh Deus, entregamos nossas vidas mais uma vez a Ti, diante do Teu altar, diante da mesa para a qual Tu nos convida nessa noite. Oh Pai, recebe nossa dedicação mais uma vez, nossa confissão de fé, nova confissão de fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão.